Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela vida de vocês, pessoal da rádio. Muito boa noite a todos. Feriadão, né? Glória a Deus pela vida de vocês, né? A gente sabe que tem muita gente que está desempregada. Hoje é um dia que comemora, né? O dia do trabalho aí. Eu sei que tem algumas pessoas que estão desempregadas. Inclusive, nós temos orado, né? Por conta de algumas pessoas. A gente tem certeza de que Deus vai abrir uma porta extraordinária para você. Amém? Então, comemore o seu dia aí. Não sei se descansando, algumas pessoas estão trabalhando hoje, né? Então, que o Senhor visite vocês poderosamente, seja no trabalho, seja descansando, né? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. É muito bom estar com vocês nessa quarta-feira, nesse feriadão. Tamo junto aí, vamos aí até às 7 horas da noite, em nome de Jesus. É um prazer estar com vocês. Bom, lembrando, né? Vamos falar de ontem, né? Antes da gente começar. Ontem teve o culto, né? O programa pela manhã com a bispa, e à tarde nós tivemos o Prefiro Crer. Então, ontem nós tivemos o testemunho da Patrícia, esteve aqui conosco, testemunho abençoado, a gente viu o poder da aliança, né? Miriam, que apresentou ela para nós aí, e apresentou a Hebron para ela, né? Esteve aí através da Miriam, conheceu a Hebron, né? Ela passou por situações complicadas, né? A gente viu aí a situação com a mãe dela, a mãezinha dela não passou bem, e aí teve que fazer uma cirurgia muito delicada, mas o corpo de Cristo esteve ali cumprindo, né? Ela em oração, estivemos nós da Hebron, também a Miriam, todo o corpo, né, de Cristo aí cobrindo, né? Então foi grande bênção aí. Deixa eu ver quem que tá aí. Inês Guarda, a Ana que está aqui conosco, a Bispa, boa noite, com muita alegria, e a todos que forem entrando aí. Né? Espero. Vamos compartilhando, antes de mais nada, né? Compartilhando nos grupos, compartilhe aí para que a palavra possa chegar a todos que precisam. Então, ontem, resumo, foi um dia extraordinário, né? Toda vez que nós temos testemunho, Prefiro Crer, é muito bacana, porque o pessoal dando testemunho daquele que viveu com o Senhor, né? E até a gente estava falando, né? Às vezes tem tanta resistência para as pessoas darem testemunho, de falar aquilo que Deus fez. Nós precisamos dar honra para quem merece honra, né? Para aquele que tem feito milagre na nossa vida. A maioria das pessoas chegou na Hebron, talvez muitos, né? A grande maioria pelo relógio de oração, e tem experiências, tem marcas com relógio de oração, e nós perguntamos para todos que passaram por aqui, qual foi a tua marca? E sempre a maioria, relógio de oração, foi marcado pelo relógio de oração, viveu, né? Experiências extraordinárias, então cada testemunho aí tem sido grande bênção na nossa vida, né? Amém? Glória a Deus. Então, seja você um membro da Hebron, né? Que amanhã depois você esteja conosco contando o teu testemunho. Qual é o teu testemunho? Como que a Hebron chegou na tua casa? Foi no grupo, no compartilhamento de grupo? Foi alguém que indicou? A gente tem o pessoal de Mogi aí, a grande maioria foi compartilhado pelo Maurício, né? Que tinha um comércio lá em Mogi, compartilhou por essa empresa que ele tinha. E aí foi compartilhado para todo mundo. Então é assim, nós vamos chegando, a Hebron tem chegado na tua casa, e em nome de Jesus vamos transformar a história. Não, eu não a bispa, logicamente é o Senhor, nós somos apenas canal de bênção, né, que sejamos instrumento do Senhor, e quando você compartilha, você passa a ser também instrumento do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se entrou mais alguém aí. Eu sei que é feriadão. Fran Santos, boa noite com muita alegria. Kátia Aguiar, boa noite com muita alegria. Vanessa, dá um beijo gostoso. Eu vi na gatinha aí, tá linda, Lolo. Gabi, o Jefferson tá conosco aqui até agora há pouco. Glória a Deus, hoje foi um dia abençoado. Tivemos com ele, com a Miriam, com a Patrícia, se passaram o dia conosco aí, foi grande bênção. Família, ó, que nós amamos. Grande bênção. Amém? Bom, pessoal, Camille, minha filha linda também, daqui a pouco acho que ela tá de volta aqui. Deu uma saidinha aí. Amém, pessoal? Bom, Valéria, um beijo grande, Valéria, pessoal de Mogi, tava falando de Mogi aí, né? O Mauricião, que deve estar no sítio aí, não sei se volta, né, no meio da semana aí, o Mauricião também, muita saudade, né? Muito bom estar com ele, com a Valéria. Pessoal de Mogi, né? Grande bênção, né? Glória a Deus. Bom, só recapitulando, pessoal, nós falamos aí, na segunda-feira, nós falamos sobre José, né? E hoje nós vamos continuar a história de José. Nós vamos orar, vamos dar uma recapitulada rapidinho aí, para a gente entrar, né? Eu estava comentando com vocês na segunda-feira, que eu acho que até a próxima segunda, sexta agora, e na segunda a gente praticamente termina o livro de José. Amém, de José, ó, o livro de Gênesis. E eu perguntei, inclusive, né, ontem no programa da Bispa, não, hoje de manhã no programa da Bispa, quem sabia qual era o próximo livro. Então, as meninas aqui ficaram pensativas, aí eu dei uma dica e aí chegaram. E eu andei perguntando esses dias aí, e eu já mencionei também, até agora não vi ninguém escrever aí, que acertou que livro que era. Então, coloque aí. Amém?
A paz do Senhor. Deixa eu ver como é que é o nome. Giciane, é isso? Ou Gislaine? Não dá para mim. Desculpa, Gislaine. A leitinha pequenininha. Jô, beijão grande no teu coração, muita saudade. Esse final de semana nós estamos lá em Mococa, né? Então, deixa eu falar, tem encontro, né? Aliás, um encontro de mulheres que tem ido muitos homens, né? Então nós vamos fazer um encontro com os homens também. Então, sabadão nós estamos juntos lá, né, em Mococa. Será uma grande bênção, né, com as mulheres, os homens de Mococa. Já está reservado o espaço lá e nós estaremos aí provavelmente sábado e domingo. Então será grande bênção esse encontro sábado. Você que é da região, né, chama a gente no WhatsApp, a Ana vai colocar para mim o WhatsApp da igreja aí, que é o 011-970-13-8161. E aí você agenda e esteja lá conosco, passar o dia conosco, ser ministrado. A pessoa vai estar levando uma palavra poderosa, né, como foi no sábado passado, tem sido aí esse mês inteiro. Foi o mês de abril inteiro, né? E agora nós começamos o mês de maio. Hoje começamos também o propósito da restituição financeira, né? Derrota de Mamon. Então hoje nós clamamos ao meio-dia lá no monte. Estava esse pessoal que comentei com vocês, passaram o dia conosco, aí o Jefferson, a esposa dele, Miriam, a Patrícia, a Ana, que estava conosco, o Marquinho, meu manão, esteve lá com a gente lá no monte, a bispa, nós clamamos, né? Com vocês ao meio-dia, pela família de vocês, né? O Senhor visitasse todas as áreas, inclusive a área financeira que nós estamos guiando, que foi o propósito que o Senhor deu para a bispa ontem. Né? Ontem de manhã, o Senhor falou para a bispa, vai começar o propósito quarta, quinta e sexta. Até estranhei, porque normalmente nossos propósitos a gente já sabe quais são, os de pai, da família, né? Começou com as mães, e hoje é com as famílias, são 3 dias, né? Quarta, quinta e sexta. O salmo, que normalmente também são 3 dias, quarta, quinta e sexta, orando o salmo, lendo o salmo 3 vezes ao dia, e depois o relógio de oração. E aí, eu fiquei sabendo dessa surpresa aí. Glória a Deus, o Senhor atuando na área financeira, na nossa área financeira. Então, esse mês de maio vai ser o grande mover. O mês de libertador, nós já temos a chave, né? O grande libertador, o que é? Moisés, né? Então, se prepara para o que você vai viver neste mês de maio. Fica ligadinho na programação da Hebron aí, relógio de oração começa domingo, então se antecipa, porque às vezes a bispa manda na lista, né? Na lista de contatos, às vezes não chega, né? Lista de transmissão, melhor dizendo. E às vezes não chega para todo mundo. Eu mandei também na dos homens, alguns me responderam, outros não. Então começou esse propósito hoje, vai até sexta. E domingo começa o relógio de oração. Lembrando que desse mês, o Senhor estipulou, são 12 dias. Então se prepara aí, com 12 dias aí, para arrebentar aí. Nós vamos detonar esse mês de maio, em nome de Jesus. Então, chegando no meio do ano, tem muita coisa para viver, então aperta o cinto aí, amém? Bom, vamos orar para a gente iniciar, pessoal, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos por esse dia, por essa noite abençoada que o Senhor nos preparou. Quero te louvar, te agradecer por cada vida, Pai, que está se conectando agora para receber essa palavra, Senhor, para ser ministrado nesta noite, Senhor. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, Senhor, em nome de Jesus. Possamos entrar limpos de mão, puros de coração na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos, toda a sonolência, Senhor, todo o cansaço, Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que vem tentar nos tirar, Pai, do centro da Tua vontade nesta noite, caia por terra pelo poder do nome de Jesus, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, abre o nosso entendimento para receber essa palavra, este estudo, nos dá sabedoria, nos dá esse entendimento que essa palavra vai nos trazer, Pai, em nome de Jesus, que ela venha nos fortificar, nos fortalecer, nos fazer andar altaneiramente, Pai, em nome de Jesus. Usa a minha vida, usa a minha voz, a minha imagem, Senhor, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça sobre a minha vida, Pai. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é Teu, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, oramos, vamos iniciar aí. Então, para você, pessoal, que perdeu, para vocês que perderam algumas aulas aí, Samuel, boa noite. Cida Nogueira, boa noite. Glória a Deus, Ângela, boa noite. Para vocês que perderam alguns dos dias à luz da palavra, tenta colocar em dia. Por quê? Porque a semana que vem, então tem aí sábado, né? Sábado domingo para você colocar em dia. Programação durante a semana, se você for ver, a gente sempre dá um recadinho, a gente vai comentando um pouco. 45 minutos, 50 minutos todos os dias, de segunda, quarta e sexta. Então, no final de semana, você vai ver 2 horas, 2 vezes, passa rapidinho, vem umas 10 da manhã, vem outra tarde, outra noite, enfim. Para você colocar em dia. Tenta colocar em dia, porque semana que vem começamos um livro novo, né? Então, em nome de Jesus, tenta colocar a gente nesse dia, não vai ser Êxodo, então vamos prestar atenção, porque vai ser uma ordem cronológica, como eu já falei para vocês, né? A ordem
a idade de acontecimento, né, na Bíblia, e não da hora de como ela está escrita, né? Então nós não vamos para Êxodo, depois nós vamos voltar para Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vamos embora, tá bom? Então, glória a Deus aí. Vamos só recapitular então o que nós falamos na segunda-feira. Lembrando, a gente contou a história de José, né? Começamos a contar a história de José, o sonho, o que o sonho fez com ele, foi traído aí pelos irmãos, né? Lançado num buraco lá na cisterna, e ali, não só satisfeito com isso ainda, Judá fez o quê? Não, vamos vender o nosso irmão. Rubem ficou muito chateado porque não queria que acontecesse isso. A ideia dele era colocar o irmão lá, depois passar a pegar sem os outros verem, né, e restituir para o pai. Não foi o que aconteceu, né? Aí José foi vendido, né, os ismaelitas, e acabou sendo indo parar no Egito. Porque aí Potifar comprou ele, que era o chefe da guarda, né, de Faraó, comprou José, e ele foi parar na casa de Potifar. E ali a gente viu que as coisas começaram a melhorar para José. Lembra? Até a situação dele financeira, porque passou a viver dentro da casa de Potifar, para quem era um escravo, vivendo num buraco, ou até mesmo o tempo que ele ficou com os ismaelitas, agora vivendo na casa de Potifar, podendo cuidar de todas as coisas, que ele passou a ter uma vida privilegiada, né? Aliás, tudo ele podia na casa de Potifar, inclusive ele falou para a Patifona lá, né? E tudo meu patrão me deixou mexer aqui na casa, eu governo tudo, só não posso ter o quê, né? Não posso mexer com a mulher do patrão, né? Então, mas ele tinha acesso a tudo, e tudo que colocava as mãos ali prosperava. Prosperou a casa de Potifar, prosperou o campo, né? Tudo aquilo que Potifar tinha de plantação prosperou, o rebanho, tudo estava prosperando de Potifar. Então, vinha-se muito bem a casa de Potifar. E isso, consequentemente, o Zé estava muito feliz. Por quê? Porque agora estava numa condição financeira diferenciada para quem vivia, para quem saiu de uma escravidão e que vinha de uma traição, uma inveja dos irmãos, onde foi feito tudo isso com ele. Então, glória a Deus, estava tudo indo muito bem. Só que acontece, quando parecia que estava tudo indo muito bem, né? A Patifona vai lá, se engraça com José, tenta por diversas vezes, né, para que ele se deitasse com ela, ela insistiu várias vezes, e ele, logicamente, temendo, e nós lemos na segunda-feira que ele temeu ao Senhor, sabia que não podia fazer, talvez até o quisesse, mas não fez, porque temia ao Senhor, sabia que era errado fazer aquilo, e ele não fez, né? E aí o que acontece? Ela arranca a roupa dele, pega o manto dele, em uma dessas vezes que ela tentou, e aí ela sai gritando, falando que ele tinha tentado abusar dela, e ficou com a roupa dele como prova, né? E, logicamente, o que acontece? Potifar acreditou, até porque era sua esposa, como não iria acreditar na esposa, acreditar num cara que até então era escravo. Mesmo que ele estivesse fazendo grandes coisas na casa de Potifar, era um escravo, né? Ali sendo o que? Servo, serviçal de Potifar. E Potifar aí tem um ato, né? Não tinha outra coisa a fazer, poderia até ter matado ele, mas acho que não matou até por amor que tinha, porque sabia que o camarada estava prosperando a casa dele, isso era fato, né? E aí o que acontece? Mas lança ele na prisão, inclusive na prisão da guarda real, lá a prisão de Faraó, onde colocava os prisioneiros de Faraó, né? E aí ele lança ali José. Então José estava vivendo novamente, como diria aí, né? Passando por nova provação de novo. Por quê? Tinha passado a situação com os irmãos, achou que estava tudo indo bem, novamente agora uma injustiça, pagando um preço por algo que ele não cometeu. Foi jogado numa prisão por algo que ele não cometeu. E aí eu falei para vocês, lembram? Falei, olha, vocês não têm noção do que ainda vai acontecer com José. Parece que acabou por aí. Não acabou. Imagina, o cara estava na casa de Potifar, de repente é lançado lá na prisão, o cárcere naquela época não era como é hoje, né? O povo reclamando de hoje, imagina. Lembra quando a gente fala de Paulo e Silas? Falam que lá eram feitos nos esgotos, né, daquela época. Então você imagina, eu não sei se pior do que aqui na época de José, mas fácil não era, né? Uma prisão naquela época, eles não tinham, matavam as pessoas à espada, ia ter uma prisão com boa acomodação, lógico que não tinha, né? Então o que acontece? Foi lançado ali injustamente. Então nós vamos começar o capítulo 40 hoje, que vai falar, nós vamos até o 43, se tudo correr bem no horário. 43, até o 43. O capítulo 40, então, começa falando da chegada de José na prisão. Amém? Então José na prisão vai interpretar dois sonhos, e esse é o título do capítulo 40. Amém? Passando algum tempo depois, chega dois camaradas lá. Chegou o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que fizeram ofensa ao seu senhor, e o rei mandou colocá-los na prisão onde estava José. Então, o que aconteceu? Tanto um quanto outro desagradaram a Faraó, e naquela época, o Faraó mandava prender, mandava soltar, porque era ele que mandava em todo o Egito. Não existia ninguém acima dele,
né? Então era ele que era o rei do Egito, ele que determinava. Então o cara desagradou lá, naquela época o cara derramou alguma bebida, falou alguma coisa que era diferente, o camarada já pagava. E ele chega na prisão onde estava José. Só que acontece, José, Deus era tanto com José, que por onde ele passava não prosperava. Ele não prosperou na casa de Potifar, né? Potifar começou a prosperar e percebeu a prosperidade sobre a vida dele, que passou a dar todo o governo da casa dele para José. A mesma coisa aconteceu na prisão. Só que como um camarada prospera na prisão? Né? Mas, poxa, como é que um camarada prospera na prisão? Ué, ele chegou na prisão, logo ficaram a cargo de José. Por que eles ficaram a cargo de José, os dois, o copeiro e o padeiro? Porque José tinha sido colocado como chefe, né, de todos os camaradas, chefe dos carcereiros, né, vamos dizer assim, para você entender. Logo ele foi colocado como chefe, então era ele que organizava toda a cadeia lá, ou seja, tudo que precisava ser feito tinha que falar com José. E logo o camarada foi passando, porque viu que o cara, tudo que ele botava a mão, ele organizava, muito possivelmente ele organizou, sei lá, o banho de sol dele naquela época, o racionamento da comida que era feito na prisão, enfim, ele estava colocando ordem dentro da prisão. E ali o que acontece? Foi dado para ele ser chefe da carceragem lá. Então era José que ali tomava conta de tudo. Você vê que mesmo na prisão ele não era tratado como todos. E é isso que nós precisamos entender. Servo de Deus, ele pode estar no lugar mais difícil, outro lugar dele seria tratado diferente. Nós não, nós somos tratados, né, de uma maneira diferenciada, porque somos servos de Deus, porque temos aliança com Deus. José não foi tratado de qualquer forma na prisão, por quê? Ele era servo de Deus, tinha propósito de tudo. Aliás, tudo que aconteceu na vida de José, de propósito, nós vamos ver muito bem isso. Quando a gente começa a contar a história de José, você para na metade, você vai achar que, né, José foi um pobre coitado aí, e que só apanhou nesse tempo todo. Não é bem isso, né? Só que acontece, às vezes a gente só quer ver o começo, né? Quando você fala de José, fala, o camarada que sofreu foi chefe do Egito, governador do Egito. Linda história, não é? Mas e esse tempo todo que aconteceu? Se você for prestar atenção, quando eu li para vocês a primeira vez que fala sobre José, quando eles chegaram, né, lá em Canaã, se estabilizar, ele tinha 17 anos. A Bíblia relata que ele foi colocado como governador, ele tinha 30. Então, 12 anos se passaram. Às vezes a gente passa aí 1 mês, 2 meses com uma situação, né? Por um deserto, como melhor dizendo para todo mundo entender. Ah, tô na prova. Passa 1 mês, 2 meses, tá todo mundo desesperado. Esse camarada, 12 anos, com injustiça por um sonho que ele contou, você acha que era certo? Depois de ser lançado na prisão, nós vamos ver que ele não ficou pouco tempo na prisão, não. Então preste atenção, porque às vezes a gente está achando que a vida de José foi muito fácil, quando a gente olha ele como governador, e não foi, não. Até ele ser colocado como governador, tinha um tempo aí. Então, um tempo para as coisas acontecerem. E quando a gente ministra vocês, às vezes vocês passam mensagem, alguns não vou generalizar, mas as pessoas chegam para a gente, para mim, para bispo, enfim, pastor, falam, olha, mas você não sabe como é que está a minha vida, olha o que eu estou passando, não aguento mais. Mas quanto tempo esse aguento mais? Imagine José poderia ter falado no primeiro mês, eu não aguento mais ficar nesse buraco, agora eu sou vendido como escravo. Não, desculpa, eu não fiz nada de errado, Deus. Eu só contei um sonho, ser vendido como escravo, isso é justo, eu não aguento mais. Né? Vou matar, não aguento mais. Você imaginou? Depois chega na casa de Potifar, bom, tudo bem, então agora eu até vou aguentar, porque agora eu fui colocado num lugar bacana, né? Aí daqui a pouco ele injustamente é lançado na prisão. Agora eu não aguento mais, pô, de novo. Quando as coisas pareciam que estavam melhorando, de novo eu sou lançado no cárcere. Então presta atenção que a gente é assim. A gente reclama, só que a gente tem que entender que para a promessa se cumprir, existe um trajeto a ser cumprido, existe um percurso a ser caminhado. E aí, mas bem, José, então, é colocado lá no cárcere, e agora ele estava como chefe lá dos camaradas. E aí chegam esses dois servos de Faraó, tanto o copeiro como o padeiro, que trabalhavam lá, né? A Bíblia fala que eles eram chefes, cada um da sua área lá no palácio, amém? Logo ficaram então a cargo de José. Certa noite, ambos tiveram um sonho, mas cada um tinha sua própria interpretação, né? E José, quando foi vê-los, viu que estavam abatidos, estavam desesperados. Ele questionou, o que está acontecendo com vocês? Afinal, ele foi colocado como chefe lá na prisão. Olha como o camarada é. Qual é o motivo que vocês estão abatidos? Fala se José não era um camarada diferenciado, né? Chegar lá na prisão e ficar perguntando o que o cara tem na prisão. Pô, o cara deve estar chateado porque está lá dentro, porque está preso, porque fez alguma coisa errada. Mas não, ele parou e perguntou. E logo o que acontece? Contaram eles
né, do que se tratava o sonho. Olha, eu tive um sonho, aconteceu isso e isso, e ninguém pode interpretá-los. Aí o que acontece? José disse para ele, olha, calma que Deus pode dar interpretação, e pediu para que os contasse. Falou, tivemos 2 sonhos, estamos atribulados. José falou assim, olha, eu sei que, né, tem um Deus que pode interpretar todos os sonhos, eu não posso, mas tem um Deus que pode. E aí o que acontece? O copeiro vai lá e conta o sonho. Vamos lá ler o que é esse sonho, no capítulo 40, versículo 9 ao 11. Vamos ver o que é o sonho do copeiro. Vamos lá. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Aí o que acontece? Aí José, bom, esse foi o sonho que ele teve. Sonhou com as videiras, ali me informa que ele estava dando um copo na mão de Faraó. E aí o que acontece? José então interpreta o sonho e pede para que o copeiro, olha, aqui o que acontece? A interpretação do teu sonho é que daqui 3 dias você será restituído, você será colocado de novo no teu cargo lá junto de Faraó. E você vai servir o vinho na mão de Faraó, como você sempre fez. Pô, imagina a felicidade do homem, como estava batido lá com um sonho que não conseguia interpretar que sonho era esse. Aí vem José e dá uma novidade dessa aí para ele, falando, olha, você vai ser colocado lá junto, vai ser restituído de 3 dias. Pô, era uma restituição maravilhosa, um cara que não tinha perspectiva nenhuma, sabe quanto tempo que o rei Faraó poderia lembrar-se dele, se é que iria lembrar, ou poderia mandar ele executá-lo? Então não era tão simples assim. Então era algo maravilhoso sobre a vida dele. Só que o que acontece? José dá um lembrete para ele, olha, mas faz o seguinte, como você vai ser restituído, quando você chegar lá, fala de Faraó para mim, de mim para Faraó. Fala para ele que eu fui jogado aqui sem nada para ter culpa, né? Foi uma injustiça, eu fui jogado, né? E aqui estou preso. Então fala com o Faraó, lembra de mim, né? Não esquece de mim, não esquece daquilo que eu te falei. Então, aqui, o que ele estava falando? Quando você chegar lá, não vai esquecer de mim, né, meu amigo? Eu te ajudei, estive aqui, boa estalagem, interpretei um sonho para você, né? Não só pela interpretação, porque era Deus que tinha interpretado, mas ele teria, um tete-a-tete, era uma pessoa que teria ligação diretamente com o Faraó, que poderia ajudar imediatamente a José. Você concorda? Era alguém que podia imediatamente ajudar José. Então, ele fala o quê? Quando chegando lá, você lembra de mim. Pois bem. Aí vamos para o segundo camarada. O segundo camarada também teve um sonho. Vamos ler lá do versículo 16, agora o sonho do padeiro-chefe. Do 16 ao 19. Agora o outro camarada. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, o cara se animou, né, meu? Espera um pouquinho, o cara dentro de 3 dias vai ser restituído. O padeiro bem que se animou também. Agora as coisas vão ficar boas. O sonho pode... A minha perturbação pode ser à toa, né? De repente o sonho é tão bom, o camarada também está sem dormir que nem eu, preocupado, a interpretação dele é boa. Pois bem. E aí disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão, alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a arte de padeiros, e as aves o comiam no cesto e na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é essa, os 3 cestos são os 3 dias. E aí fala para ele, olha, dentro de 3 dias, ó, ser cortada a cabeça. Pense o quanto esse camarada, dentro de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro e as aves te comerão as carnes. Então imagina, um estava satisfeito com a interpretação. E agora esse, de 3 dias ia morrer. Imagina o camarada receber um sonho desse. E muitas vezes, aqui a gente vê um caso típico, José, ele contou o sonho para José, certo? O que José esperava? Ele esperava que ele fosse ajudar. E muitas vezes a gente acha que a gente ajudou algumas pessoas, as pessoas vão nos ajudar também. Vai encurtar o caminho, vai fazer alguma coisa. Na verdade, quem vai fazer é Deus, e é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes contamos, né, o milagre e o nosso livramento, mas porque a gente está achando que virá através da mão de uma pessoa, quando na realidade vem do Senhor no tempo e na forma que Ele quiser. Logicamente, o que José esperava? Bom, daqui 3 dias o camarada está lá, vai falar com o Faraó, né, restituiu ele, provavelmente vai falar de mim, talvez eu tinha a oportunidade de ir até Faraó e me defender. Falar, olha, eu não fiz nada, eu sou temente a Deus, né?
estive na casa de Potifar, mas nada fiz. Quando eu te vi lá, olha, meu currículo é esse, provavelmente é o que ele estava esperando. Ora, o cara tinha sido injustiçado. O que ele esperava? Ele esperava um milagre, esperava que Deus pudesse fazer alguma coisa para ele de imediato. E é como nós sempre queremos. Nós queremos que Deus faça algo para nós de imediato. Não é assim? Nós somos imediatistas. A nossa vida, a vida inteira nós somos assim. Nós queremos tudo para ontem. Nós clamamos ao Senhor hoje, mas para que Deus faça amanhã. Isso se a gente não clamar para que Deus fizesse ontem, né? É que não dá, mas a gente quer sempre para que Deus faça amanhã, não é verdade? A gente quer sempre para ontem. Então, o José aqui estava como? Estava preocupado. Por quê? Dentro de 3 dias, o camarada seria restituído. Amém? Vamos agora ao capítulo 41. Assim encerra o capítulo 40. Amém? 41. 41, o título dele é José interpreta o sonho de Faraó. Vamos checar lá. Depois de 2 anos, presta atenção aqui. Faraó tem 2 sonhos que ninguém conseguia interpretá-los, todos os magos foram chamados, foi quando o copeiro lembrou-se de José. Presta atenção, como é que é? Olha o que eu falo para vocês do tempo. Nós achamos que o tempo é assim, né? Que tem que ser para ontem. O que José pediu para o copeiro? Olha, quando você chegar lá, você lembra de mim. O camarada foi restituído, não foi depois de 2 anos. Estava preso. Depois de 3 dias ele foi restituído. Mas sabe quando que ele veio se lembrar de José? Depois de 2 anos. Como será que foram esses 2 anos de José? Fui aqui jogado aqui justamente. Ajudei um camarada, esperava que ele me ajudasse e ele nem se lembrou. Será que era o tempo certo para José? Será que José não precisava aprender mais alguma coisa naquela prisão? José estava sendo lapidado, e é isso que nós precisamos entender. Cada situação que José passava, ele estava sendo lapidado. E nós, muitas vezes, não entendemos que Deus está nos lapidando. José aqui aprendeu aprendeu a ser traído pelos irmãos, não era por qualquer um. Depois ele aprendeu que era uma injustiça. E depois ele aprendeu que nem sempre todo mundo que ele ajuda vai ajudar ele de imediato, vai se lembrar dele. Será que ele não passou esses 2 anos talvez remoendo? Olha que esse camarada, poxa, eu ajudei ele nem para se lembrar de mim. Tem noção do que é isso? Só depois de 2 anos ele foi lembrado. Ou seja, 2 anos ele passou naquela prisão. E aí você vem falar para mim que José tem uma vida maravilhosa, foi governador, só isso você vai se lembrar? Era o bonitinho, amado de Jacó, mas que dos 17 anos até os 30, oh, meu querido, ele foi lapidado. Oh, se foi lapidado. Eu acho que ele foi testado em todas as áreas, psicológico, sentimental, tudo. Porque até quando a tentação, quando Satanás apareceu ali, na vida de Patifar, ali, para que ele se lambuzasse, tentou de todas as áreas, para que ele fosse corrompido. Para que ele não ajudasse, ele disse, uma pessoa amarga, quer saber da coisa, eu vou interpretar sonho, coisa nenhuma, cara, o lugar que eu estou, vou lá perder meu tempo para interpretar sonho de alguém. Tudo que eu tenho feito de bom para as pessoas, eu tenho recebido ao contrário. Eu fui bom na casa de Potifar e olha onde eu vim parar. Agora eu vou ser bom para esse copeiro, eu vou ser bom para esse padeiro, para quê? Se nada está me acontecendo de diferente. Mas como é que eu vou ser servo de Deus e tratar as coisas dessa forma? Mas não. Ele tratou como servo de Deus, ele não olhou para a situação que ele estava. Ele fez aquilo que ele precisava fazer, aquilo que precisava ser feito. Mas agora não importa, depois de 2 anos, o copeiro lembrou dele. Glória a Deus! Ele não estava esquecido, o copeiro lembrou, mas no momento certo. Faraó teve um sonho ontem, será que Faraó ia dar ouvido para o copeiro? Os trabalhos de Deus aconteceu. E eis que Faraó tem 2 sonhos lá, e ninguém consegue decifrar. Chamou todos os magos daquela época, os egípcios, que eles faziam? Chamavam os magos lá para interpretar o sonho. E chama todos os magos, e ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Você imagina, olha o sonho que ele teve. O primeiro sonho, teve 2 sonhos. Primeiro, sonhou que 7 vacas gordas pastavam lá, tudo lindo, maravilhoso, que daqui a pouco vinham 7 magras, e que as 7 magras comiam as 7 gordas.
Imagina o desespero do cara. Se fosse a gorda comer a magra não está fazendo nada mesmo, já está magrinha mesmo, vamos comer ela para ficar tudo bem. Mas não, era justamente o contrário. Ele via 7 vacas gordas, maravilhosas, pastando, quando de repente vinham essas 7 magras e comiam as gordas. Tem noção disso? Imagina o desespero dele. Só que o sonho não parou por aí. Aí ele teve o segundo sonho. E qual foi o segundo sonho? O segundo sonho é que 7 espigas cheias, né? Então estava lá, davam 7 espigas cheias, maravilhosas. Só que também tinham 7 mirradas. E as mirradas devoravam as cheias e boas. Então ele tinha 7, né, cheias e muito boas lá na plantação. Porém, vinha aquelas 7 mirradas e comiam essas 7 que eram boas. Bem que a história era bem complicada, o sonho era difícil de se interpretar. Que sonho era esse? Não era qualquer pessoa que poderia, né, interpretar esse sonho. Então, ele lembra de José. Quando José, o hebreu, foi colocado diante de Faraó, que o indagou, ele disse, olha, não está a mim a interpretação. Porque acontece? O copeiro chegou lá e falou, olha, tem um camarada lá na prisão, um tal de José, um hebreu, que eu tive um sonho, né? O copeiro que você também mandou para lá junto comigo, também teve um sonho, no mesmo dia nós tivemos o sonho, ele interpretou os 2 sonhos, ele falou que daqui 3 dias eu estaria aqui, e eis-me aqui. Ele falou que daqui 3 dias o outro ia ser decapitado, e você mandou decapitar. O faraó falou, pera um pouquinho, se não tem ninguém que interpreta aqui, quem sabe o camarada pode interpretar. E aí, mandaram chamar a José, deram um banho nele, colocaram uma roupa bonitinha e colocaram ele lá diante de Faraó. E quando ele é questionado por Faraó, ele deixa bem claro, vê que José, olha a integridade desse homem, ele não puxa a glória para ele. Ele podia falar, eu interpreto, eu isso. Não. Se uma coisa que ele tinha aprendido nesse tempo todo, era ser um cara humilde. E ele faz o quê? Ele fala, olha, quem interpreta é Deus. Esse sim é interpretado. Da mesma forma que ele falou com os 2 camaradas quando ele interpretou o sonho. E aí o que ele faz? Aí ele fala para Faraó, olha, fala, na realidade, o que o senhor me contou, que ele conta o sonho para José. E José interpretou dizendo, trata-se de um único sonho. O que Deus estava revelando é que viria 7 anos de grande abundância e depois 7 anos de fome. E que o sonho era duplo. Pois por que era duplo? Porque o Senhor se apressaria. Ou seja, ele está deixando claro por que os sonhos, os 2 são o mesmo. É o mesmo significado. Agora, por que veio 2 sonhos? Porque era coisa muito rápida, não ia dar muito tempo. Ou seja, não ia demorar muito tempo para acontecer. Era coisa que acontecia de imediato. Por isso que o Senhor dá 2 sonhos para ele. Né? Esses 2 sonhos com o mesmo significado. E aí José fala tudo isso para ele. E aí José, então, olha que homem trabalhado por Deus. Presta atenção, José, então ainda dá direção a ser feita. Olha, você deve colocar um administrador aí para cuidar das coisas, onde seria recolher, ele vai recolher, né, a 5ª parte de toda a produção nesses 7 anos bons, porque José deixa claro para ele, ó, são 7 anos bons e 7 anos de fome. Isso é o que vai acontecer. Teu sonho é um só que vai acontecer rápido, mas serão 7 anos de abundância, onde vai sobrar, vai ser uma maravilha. Só que quem que guarda o alimento, né? Ninguém guarda, né? Quando está sobejando, né? A gente não pode esquecer que Deus é um Deus de abundância, mas não é de desperdício. O povo faz o quê? Desperdiça. E ele fala, serão 7 anos bons, depois vão vir 7 anos de fome. E aí o que acontece? Você pega um cara, um administrador, muito bom, coloca para tomar conta de todas as coisas que você tem, pega esses 7 anos de abundância, guarda a 5ª parte de tudo isso, para quando chegar os 7 anos de fome, você tenha mantimento para que o Egito não morra de fome nesses 7 anos. Então, o que acontece? Era para ser utilizado nesses 7 anos. Então, não era uma estratégia fácil, mas olha o que José estava dando para Faraó. Não só estava revelando o sonho, mas aqui estava se mostrando um exímio o quê? Administrador. Como que José aprendeu a administrar? Talvez cuidando do gado? Não, porque fala que os irmãos, ele foi ver, os irmãos estavam cuidando do rebanho. Onde será que ele aprendeu a administrar? Ele aprendeu a administrar a casa de Potifar. Se ele não tivesse ficado na casa de Potifar, ele saberia administrar? Ele administrou a casa de Potifar, administrou o campo, ali prosperou. Quando ele ficou na prisão, o que ele fez? Ele administrou os presos. Você vê como que ele estava sendo lapidado? Será que José chegasse no Egito com 17 anos, ele ia conseguir fazer alguma coisa? Que experiência que José tinha? Nenhuma. E aqui ele não só revela o sonho, como ele fala para Faraó, ele chega no todo-poderoso do Egito. O Egito, naquela época, era o maior reino que podia existir. A gente sabe que lá na frente eu vi que o Egito não virou nada. Mas até então, era o maior reino.
Chega e fala tudo isso. E aí o que faz Faraó? Admirado com a tamanha inteligência de José, de um hebreu, um presidiário, jogado lá injustamente. Acho que o Faraó, depois de tudo isso, depois dessa aula, não queria nem saber se ele fez ou não fez com o Patifar, não queria saber de nada. O que ele faz? O Faraó, então, coloca José como governador do Egito, acima de todos. Somente no trono, Faraó seria maior que José. Quer dizer, quando estivesse fora do trono, José que manda em tudo. Agora, se ele está no trono, só ali ele é maior do que José. Olha o poder que estava sendo dado a um camarada que tinha sido vendido como escravo e depois sendo preso, se injusto ou não injusto, estava preso, um presidiário agora sendo colocado como governador. Muitas vezes a gente acha que pela condição que nós, com os nossos olhos carnais, estamos, jamais podemos estar em alguns lugares altos. Você acha que José se imaginava estar nesse lugar alto? Ele tinha um sonho. Mas até aí, será que seria agora? Ele não sabia. E aí o que acontece? Deu a ele um anel de sinete, que era como que eles faziam as assinaturas naquela época, né? Era o poder através desse anel. Deu um anel de sinete para ele. Ninguém deveria levantar a mão ou pé em toda a terra do Egito sem a ordem de José. Ninguém comprava, ninguém vendia, ninguém podia fazer nada no Egito sem a ordem de José. Olha o camaradinha lá que saiu injustiçado. Olha o presidiário agora. Ele que manda em tudo. E aí, né, troca-se o nome para ele, fala que ele tinha, né? Quando ele foi colocado como governador, depois você lê aí, eu estou fazendo um resumo. Ele tinha 30 anos, ou seja, dos 17 aos 30 anos, olha como que foi esses 12, 13 anos de José, presta atenção. E aí trocou o nome dele, passou a ser Zafanat Paneia, o nome que colocaram lá no Egito, para ele ser chamado lá, porque os egípcios não iam aceitar chamar ele, o cara sendo colocado como governador lá, como José, né? Mas nós conhecemos, logicamente, como José do Egito. Por quê? Porque foi colocado no Egito e por lá mandou. Então, tinha 30 anos, quando assumiu todo o Egito, casou-se com a Senate, prepararam um casamento para ele, que era filha de Potífera, o sacerdote de On. Então, ele casou, segundo os egípcios lá, não casou com qualquer mulher, casou com uma mulher da Bambambam lá, porque era filha de um sacerdote. Quando você vê a novela, tem um monte de rejeição, um monte de coisas lá, a Bíblia não relata nada disso. Logicamente, uma ordem de Faraó, escolhendo uma mulher para o camarada lá, quem quer falar alguma coisa contra. Na novela, quando você vai ver, teve algumas coisas aí que não procedem. Aliás, quando você for ver as novelas, então, isso que não é para ver. Veja lá, mas toma muito cuidado, porque às vezes tem algumas coisas que é para dar um enredo, presta atenção, para dar um enredo no que está escrito na Bíblia, mas não está escrito. Você vê que tem camarada lá que tinha até mulher na Bíblia, que não tinha mulher na Bíblia, e foi dado mulher pro cara aí nas novelas. Então, Josué, por exemplo, não foi casado. Aliás, não relata o nome que ele tinha sido casado, que ficou esse tempo com essa mulher, e na novela tem. Então, muito cuidado na leitura. Logicamente, que eles não estão colocando nada que faça aquela distorção. Mas a Bíblia a gente não pode acrescentar nada. Amém? Então, aqui comigo, vocês não vão ver nada acrescentado aí, né? Amém? Então, fez José o que havia dito. Tudo aquilo que foi colocado no lugar onde Faraó mandou, ele fez tudo aquilo que ele tinha dado de orientação para Faraó. Percorreu todo o Egito, guardando muitíssimo cereal, como areia do mar, até perder a conta. Então, o que ele fez? Ele começou a construir lá os lugares para colocar o cereal, porque ele sabia que viria 7 anos de fome. Então, nesses 7 anos de abundância, o que ele fez? Ele correu todo o Egito lá e foi guardando mantimento, guardando o cereal, na realidade. Amém? Antes da fome, nasceram os filhos de José também. Né? Antes que chegasse os 7 anos de fome, nasceram os filhos dele e o seu primogênito Manassés e o segundo filho Efraim. Manassés, o que significa? Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Todo o tempo que ele passou lá, né? Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Para onde ele foi enviado, que seria a terra da aflição, porque foi para lá como um escravo, né? Depois foi prisioneiro, preso, ou seja, até aqui, mandaram ele para lá para ser morto, na realidade. Foi o que os irmãos fizeram, ele vai ser morto como escravo lá de tanto trabalhar.
Na terra da aflição, ele teve o dobro de tudo, porque foi colocado em patamares mais altos. E Manassés, por quê? Esquecer de todo o tempo e de toda a dor que ele passou, né, com os irmãos na casa do pai, esquecer, né, a saudade, tudo isso ele teve que ser tratado e curado. Por quê? A história de José não acaba por aqui, tem muita coisa ainda para acontecer com José. Mas até aqui você fala, meu Deus, às vezes quando você vai contar uma história, a pessoa fala assim, mas você não sabe a minha, você não sabe o que eu passei. Presta atenção, só aqui já dá para parar e falar, José, você é um cara realmente, olha, fora de série, porque olha o que você já passou até aqui. E a gente vai ver que a história não para por aí. Passando os outros 7 anos, veio então o tempo da fome. O mundo, como José havia, todo mundo, né, começou a passar a fome, como José havia dito. Mas no Egito tinha pão e Faraó ordenou ao povo todo que fosse até José. Olha, quem tiver fome até José, que José vai resolver. E passou a vender cereal onde vinha o povo de cidades vizinhas, inclusive. Ou seja, todo mundo descia para o Egito ali para comprar, comprar o cereal com José. Amém? Então, isso nós finalizamos o capítulo 41. Vamos para o capítulo 42. Amém? Vamos lá, capítulo 42. Os irmãos de José vão descer para o Egito. A fome chegou lá também, né? Então, esse é o título do capítulo 42. A fome também chegou, até porque chegou em todas as cidades vizinhas, né? Canaã também a fome chegou lá, né? Jacó fica sabendo que há cereal no Egito, né? Porque até então estava uma cidade distante, né? Imediatamente olha para os filhos e pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? Estão parados, né? Faz o seguinte, pega aí todo o dinheiro e vá comprar cereal lá, até para que a gente não morra de fome. E assim ele ordena que 10 filhos dele descessem ao Egito. Era porque ele tinha 12, né? Por que mandar só 10 não mandar 11? E José só mandou, né, Jacó só mandou 10 filhos. Bom, um ele não podia mandar porque ele tinha dado como morto, então ele só tinha 11 filhos. Por que não mandar então 11 ao invés de 10? Ele não podia mandar Benjamim, ele não podia correr o risco de Benjamim morrer. Só tinha sobrado Benjamim de Raquel, a mulher que ele mais amava, estão lembrados? Esqueceram, né? Misericórdia, né? Um beijo, dá para esquecer essa passagem, hein, pessoal? Então, assim, tinha a Raquel, era a mulher que ele mais amava, teve Lia, irmã dela, mas a que ele amava era a Raquel. E a Raquel tinha dado 2 filhos apenas para ele. José, o querido, primogênito, que ele não sabia que estava vivo, para até então tinha morrido. Então ele não podia perder o único filho que sobrava de Raquel, que era Benjamim. Então o que ele faz? Ele pede para que Benjamim fique e mandou os outros 10 filhos descer para o Egito. Bom, chegando no Egito, foram ter com quem? Com José, não se comprava nada lá, se não fosse com José. Quando você lembra de um filme, a imagem realmente é um barato, ele sentado lá, com todo mundo banhando o cara. Quando você quer aí? Anota aí, manda pro cara, me entrega a prata, me entrega o que você tem, né? E aí, ele vai vender. Chegando no Egito, foram até José e se encurvaram a ele, mas não o reconheceram. Mas José os reconheceu e até respondeu asperamente com eles. Porque José reconheceu eles e na hora, por que ele respondeu áspero? Porque ele lembrou do sonho. Ué, cara de carne e osso, gente. Tem gente por aí que por muito menos quer fazer justiça com as próprias mãos. Ali ele poderia ter feito justiça imediatamente, mas respondeu asperamente com os irmãos, porque ele lembrou do sonho. Os irmãos estavam fazendo o quê? Se encurvando para ele. O que ele falou no sonho? O sonho que levou ele até o Egito foi justamente... o fato dele ir no Egito foi justamente essa ideia, esse sonho que ele contou. Que os irmãos se encurvariam para ele. E automaticamente o pai, porque estão indo lá pedir mantimento para quem? Para José. É ele que manda prender e manda soltar agora. E aí acontece. Quando falaram que vinha de Canaã, José os acusou de serem espiões. Vocês são espiões, vocês vieram saber o que está acontecendo aqui para roubar o nosso mantimento. Quer dizer, ele queria causar um burburinho ali, né? Afinal, ele queria saber de que forma que ele ia conduzir com os irmãos. Os irmãos negaram sendo uma família de 12 irmãos, do mesmo pai, e que o mais novo havia ficado, inclusive, com o pai, né? Porque o outro havia morrido. Quer dizer, os camaradas, mal o José perguntou, já foram entregando a ficha toda. Tem gente que a bispa vive brincando, né? Não fala aquilo que não foi perguntado. Só falaram que ele era espiões. Os caras foram entregando a ficha toda de currículo. Meu pai é o Jacó, a minha mãe é tal, meus irmãos são teu, o outro morreu, o Viseu, não sei o quê. Foram contando a ficha toda para José, que não foi o que ele tinha perguntado. E José os acusa novamente
e fala assim, vocês vieram aqui, vocês são espião, vieram ver o que eu tenho aqui para roubar, para lá. O que acontece? José, então, faz tudo isso e prende eles por 3 dias. José vai prender os camaradas lá, passar um tempo, então pede então, para que eles fossem... Então, é o seguinte, eu vou libertar vocês. Só que é o seguinte, você vai buscar então o irmão de vocês que está lá. Você não tem mais um irmão? Vai buscar o irmão lá. E, só que, enquanto isso, um de vocês vai ficar preso aqui. Vocês falaram que são em 11, que são uma família assim, então tá bom. Eu resolvi o problema. Depois de 3 dias preso. Vai lá buscar o irmão, traz aqui, e aí se eu libero todo mundo, vocês voltam. E tudo bem. Agora o acusador entra em cena. Quem que é o acusador? Satanás, né? Vamos ver o capítulo 42, vamos ler o versículo do 21 ao 23. Ninguém dormiu, né, pessoal? Feriadão, todo mundo acordou tarde, em nome de Jesus, né? Miliano pode dormir, Fatiminha na Bahia pode dormir, Cláudia, em nome de Jesus. A Ângela, versículo 21 ao 23. Então, pessoal, que eu já dei boa noite. Minha irmã linda, Regiane. Minha irmãzinha linda, lá de Campinas. Quirino, deixa eu ver quem mais aqui. Sofia. Walter. Aí, eu conheço a Bruna. Aqui, Silvanira, teve alguns que eu já falei aí. Walter, teve alguns que eu falei no comecinho. Quem mais? Sofia, falei. Daisy. A Mônica. Mônica, glória a Deus, boa noite. Boa noite a todos aí. Pessoal, não esqueci de compartilhar. Vamos lá. Agora é o momento do acusador. Versículo 21 ao 23. Então disse uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem a ansiedade. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, não me quisestes ouvir, pois vedes aqui se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. Então, olha o que acontece aqui. Veio o acusador. Na hora, Satanás veio para eles e falou aqui para porque vocês venderam o irmão de vocês lá, vocês queriam matar o irmão deles, agora vocês estão pagando o preço. E muitas vezes vem o acusador, né? Falar que algumas coisas que nós estamos passando, algumas coisas que são propósitos de Deus na nossa vida, e vem o acusador falar que nós estamos em pecado. A bispa já contou vários testemunhos dela, quando ela teve doente, aí o acusador, vem todo mundo falar que está passando por enfermidade porque está doente, está acontecendo, está doente, enfermidade, está doente porque está em pecado, porque está assim, porque está assado. Então o acusador, ele se aproveita das situações. A primeira coisa que o acusador vê aqui é falar para os irmãos, tá vendo? Vocês estão sendo penalizados porque vocês mataram. Eles não sabiam que era José. Então na cabeça deles estavam pagando por um preço, pelo sangue da vida de José. Eles não sabiam que José estava vivo. José faz o quê? José se recolhe, vai para o quarto dele, dá uma saída lá, e lá ele chora, né? Porque ouviu tudo aquilo, né, que acabava de sair da boca dos irmãos, então escolheu Simeão e foi preso, acorrentado diante dos demais. Praticamente José chorou, porque viu essa situação, viu essa cena toda, ouviu eles falando, eles acharam que José estava entendendo que estava falando por intérprete, quando na realidade José estava entendendo muito bem e viu os irmãos chorando, estavam pagando um preço. E aí eles escolheram Simeão para ficar lá, foi acorrentado na frente deles para que os demais voltassem. Aí o que acontece? Em seguida, José deu ordem aos seus servos que enchessem de mantimento, porque ele sabia que o mantimento ia para o pai, né? Então ele encheu de mantimento para que devolvessem a prata para cada um deles e colocaram no meio da bagagem. Só que aqui tem um detalhe. José deu mantimento para eles levarem, só que o que o pessoal estava fazendo no Egito? Estavam comprando mantimento, certo? Ia lá, dava o dinheiro, recebia o mantimento e ia embora. Nós vamos ver lá na frente que o negócio vai ficar estreito quando faltar dinheiro. Mas aqui o que acontece? José manda colocar todo o dinheiro de volta. Coloca na bagagem dele para eles voltassem com todo o dinheiro. Vieram comprar e vão voltar com o dinheiro? Presta atenção. À noite, os camaradas pararam para dormir e nessa hora se deram conta da prata que lhe tinham sido devolvida e temeram que o Deus estaria fazendo com ele. O que meu Deus está fazendo comigo? Pô, os caras, o acusador já está falando que eles estavam pagando sangue pelo irmão, né? Que na cabeça deles morreu. E agora o que acontece? Devolveram o dinheiro para eles. Ela falou que nós éramos espião, agora fala que nós somos ladrão. Deus está nos castigando. Foi a primeira coisa que eles pensaram.
E chegando ao pai, contaram tudo o que havia acontecido. Olha, pai, nós chegamos lá, fomos tratados como espiões, né? O homem que está cuidando de lá, o Fanati Panela, disse que nós somos bandidos, que nós somos espião, que viemos espiar a terra. E ainda, nosso irmão Simeão havia ficado lá, o nosso irmão ficou preso lá, até que a gente traga Benjamim. Só que detalhe, aí eles contam pro pai, ó, só que tem um detalhe. Além de tudo isso que aconteceu, nós chegamos aqui, quando demos conta, nós estamos todo dia levando para comprar o mantimento. Imagina a cara de Jacó, meu. Que história é essa que os filhos estão contando? Jacó não queria aceitar essa situação. Porque dar o filho Benjamim, sendo que ele já estava sem José, e agora sem Simeão, e ainda mandar Benjamim? Ele falou, o quê? Eu não vou mandar meu filho Benjamim para essa cova, mas nem a pau. Então, o que acontece? Ele decide não mandar Benjamim, não vou mandar, não aceito essa. E aí os filhos começam a interceder com ele. Pai, ó, não tem uma outra opção. Daí o Rubem ainda disse para ele, olha, pode matar meus 2 filhos, só me trouxer de volta Benjamim. Primeira coisa que ele chega e fala, seu pai, eu vou ficar responsável. Se eu não trouxer a Benjamim, você pode matar meus 2 filhos. Olha aquilo que Rubem estava assumindo diante do pai, algo que talvez ele não pudesse cumprir. Mas olha o que ele fazia, mas ele sabia que a fome estava chegando. Com muita tristeza, Jacó permite, mas demonstra que se algo acontecesse com o filho Benjamim, que ele iria descer a sepultura, que ele iria morrer de tristeza. Então, quer dizer, ele concorda, mas fica em cima do muro. Por quê? Ele sabia que se perdesse o Benjamim agora, foi difícil para ele assumir a morte de José. Imagine agora também assumir a morte de Benjamim. Quer dizer, não dá, né? Se eu ficar sem esse filho, eu vou morrer. E aí ele fala para os filhos, olha, aí realmente eu vou descer a sepultura. E aí acontece. Capítulo 43, para a gente fechar o dia de hoje. Amém? Não dormiu aí não, hein, pessoal? Vamos lá? Os irmãos de José precisam descer novamente para o Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Então Jacó pede para que eles voltassem ao Egito. Você vê, ele tinha permitido que levassem o filho, mas não mandou ninguém sair do lugar. Lembra como foi o capítulo 42? Mas ele não mandou ninguém sair do lugar. Então presta atenção. A fome continuou e ele pede então para que eles vá lá buscar mais trigo. Porém, Judá o advertiu. Só que, pai, lembra que não podemos voltar para o Egito sem o nosso irmão Benjamim. E aí? O senhor falou que ia liberar, mas e aí? O pai, certo, já deveria ter mudado de ideia, né? Então, quer dizer, o pai queria que eles voltassem lá para buscar mantimento, eles iam fazer isso. Só que e Simeão, que estava lá preso esperando, já imaginou? Aqui está dizendo que eles só voltaram, presta atenção. A Bíblia não fala quanto tempo. Mas por isso que eu falo que as escrituras, a gente vai lendo, tem que ler devagarzinho, prestar atenção, que de um versículo para outro tem muita informação. Aqui está dizendo o quê? Que a fome continuava rigorosamente. Eles tinham ido, presta atenção, se alguma vez você prestou atenção nesse detalhe, tinham ido buscar o mantimento, certo? Deixaram o irmão preso e voltaram para buscar o outro, certo? Só que eles voltaram em seguida não, porque esperaram acabar o mantimento que eles tinham ido buscar. Ou seja, Simeão ficou preso lá um tempo. Talvez 6 meses, talvez até mais. Porque não foi pouco. O que José pediu? Olha, enche eles de mantimento aí e devolveu porque ele sabia que era o pai que ia. Porque foi ele que fez. E eu vou falar para vocês, eu lá atrás, por diversas vezes li, não tinha me atentado nisso. Que a impressão que dá quando a gente está lendo, por isso que eu falo, a luz da palavra é linda e maravilhosa. O Senhor dá aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que às vezes passa despercebido. Né? Que a gente imagina, pô, os camaradas chegaram, bom, vamos buscar o nosso irmão logo. Convenceram o pai, montaram no jumento lá no dia seguinte, foi no carro de boi e foi embora. Né? Vai pagar pelo que me fez, né, filho? Vai ficar preso aí. O certo é que, na minha opinião, que a gente tem que ter ficado não era ajudar, mas tudo bem, né? Aí o que acontece? Porém, Judá advertiu o pai que precisava levar Benjamim. Jacó questiona porque havia passado... Mas por que... Olha o que Jacó foi questionar os camaradas. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Por que vocês passaram tanta informação dizendo que eu tinha um filho? Vocês foram interrogados? Aí não foram interrogados. Por que vocês passaram tanta informação? Quem fala demais, como diz, dá bom dia a cavalo, não é assim?
Não foi perguntado nada disso. Já saíram falando que tinha 12 irmãos, que um morreu, que tinha um que ficou para trás, coisa e tal. Olha só, que o pai amava muito esse irmão, porque já tinha perdido o outro. Eles contaram a ficha toda. Olha, nós já perdemos um irmão, e esse meu irmão que ficou lá, o meu pai mais ama, porque é o único da mesma mãe. Contaram toda a ficha. Quer dizer, perguntaram, falaram até o que precisava ser falado. Olha, a placa do meu jumento é tanto, meu rodízio é de sexta. Contaram tudo. Preste atenção no que eles contaram para José. Fala sério, né? Judá agora tenta convencer o pai, porque não temos outro jeito, pai. E aí ele fala, se coloca responsável pelo irmão. Veja bem, aquele que até então queria matar José de qualquer jeito, agora estava se colocando responsável pelo irmão Benjamim. Caso não fosse, né, não corresse algum risco de não trazer o irmão, que ele se responsabilizaria. E mais, ele falou, pai, nós não temos opção. Se a gente não for buscar mantimento no levar o Benjamim, nós vamos morrer de fome aqui mesmo. Quer dizer, Jacó também foi encurralado, não tinha muita opção. Ou ele libera Benjamim para ir, ou eles iam ficar e iam morrer de fome. Então, olha a situação, que também não tinha muito como correr, né? Assumiu também a culpa, senão trouxesse o irmão de volta. Pai, não tem um jeito, ou a gente vai, ou vamos ficar aqui e vamos morrer de fome. Então, agora é o momento de voltar novamente para o Egito. E é lindo porque aí Jacó, dessa vez, manda além de levar o dinheiro que tinha ficado, né, que tinha vindo, manda levar o dinheiro novamente para a nova remessa e manda algumas especiarias, manda algumas coisas que ele tinha lá. Porque preocupado, né? Já falaram que meus filhos são ladrão, coisa e tal, você imagina, né? E aí a volta deles, mas a volta para o Egito, mas e o dinheiro com eles? Presta atenção, vamos lá. 43, vamos ler versículo 11 e 12. Capítulo 43, versículo 11 e 12 só. Respondeu-lhe Israel. Israel quem? Lembram? Jacó, lá no Val de Jaboque, em nome de Jesus, não vamos esquecer, vou lembrar sempre vocês, para vocês não esquecer. Até o final do ano, todo mundo vai saber que Jacó é Israel e as outras coisas que a gente vai falando. Respondeu-lhe Israel, ou seja, Jacó, seu pai, se é tal, fazei, pois isto, tomai do mais precioso dessa terra, nos sacos para os mantimentos, e levai os presentes a esse homem, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Olha, levai também dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-los convosco, pode bem ser que fosse engano. Então, o que Jacó fala para eles aqui? Israel fala para ele, faz o seguinte, leva o dinheiro, leva em dobro agora, fora aquilo que veio lá, tá lá, devolver para ele, que a gente tinha que ter pago o mantimento. Leva agora em dobro e leva algumas especiarias, pega nozes, amêndoas aí, bálsamo, quer dizer, pega, lá for lá em Gileade pegar um bálsamo lá para levar lá. Né? Então fala assim, nós precisamos mostrar que nós não somos lá, não somos espiões, e aqui, logicamente, né, tudo isso que Jacó estava fazendo, eu estava preocupado com o filho Benjamim não voltar, né, ainda perder o outro que está lá. Então, muita preocupação. Então, desceram novamente para o Egito. Quando José viu Benjamim, misericórdia, o irmão amado dele, né, o que ele faz? Pediu para que preparasse um animal e enviasse os irmãos para sua casa, onde almoçaria com eles. Imagina o camarada, acho que agora eles estavam entendendo, mais nada. Por quê? Voltar agora e mandar os camaradas para a casa de José, o que eles imaginaram? Agora nós vamos ser desovados. Agora, popularmente dizendo, nós vamos ser desovados, porque o cara mandando a gente para a casa dele, boa coisa não é, mas é verdade. José estava mandando preparar um banquete, mas eles não sabiam, falando, o que vai acontecer com a gente lá, né? O medo tomou conta deles. Eles agora seriam acusados de roubo, porque levaram as coisas lá, né? Ficariam ali como escravos. E logo contaram ao mordomo a situação do dinheiro que acharam em suas bolsas. Os camaradas são tão medrosos, novamente eles vão lá e abrem o bocão, né? Chamaram o mordomo lá de José e falaram, você não sabe o que aconteceu, olha, antes que a gente seja acusado de alguma coisa, olha, antes da gente morrer, se tornar um escravo, deixa eu contar uma coisa, olha, foi um dinheiro com a gente, aí foi por engano, nós trouxemos de volta, nós trouxemos o dinheiro para comprar tudo de novo aqui. Olha só, foram soltando tudo pro mordomo de José. Olha aqui no versículo 23. E ele disse, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus é o Deus do vosso pai. Vos deu tesouro nos sacos de cereal.
o vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. E aí volta Simeão ali para a presença deles. E quando José chegou para almoçar com eles, logo lhes entregaram os presentes enviados pelo pai. E José perguntou: como está o ancião? Como está o ancião lá? Ainda está vivo? Agora José chega o momento de fazer algumas perguntas, né? Porque primeiro que estava agora numa condição diferenciada ali, almoçando. Aliás, os egípcios não participaram, os egípcios não ficavam muito próximos deles, porque os egípcios não gostavam do povo hebreu, né? Do povo de fora, então já era complicado. Teu servo nosso, olha o que ele fala. Teu servo, nosso pai, vive e passa bem. Toda vez que eles se colocavam diante de José, eles se colocavam na qualidade de servos. Alguma coisa tem a ver com o sonho lá atrás? Se encurvavam, se colocavam como servo, sempre eles colocando como servo. José, quando viu o irmão Benjamim, não se conteve, apressou-se para o quarto para chorar, depois voltou novamente. E mais uma vez, José, totalmente emotivo, porque não era fácil. Quando viu o irmão Benjamim, ele foi para dentro do quarto lá, chorou, se conteve e voltou para comer com eles. Então, sentaram-se nesse momento na mesa com José, que os colocou em ordem de idade, né? Colocando do mais velho para o mais novo. E Benjamim foi colocado uma porção 5 vezes maior. Ele estava perplexo com a cena. O que José fez? Colocou eles todos na mesa lá para comer com eles, só que a porção de comida, né? Imagina a fome que esses camaradas davam. Viajaram, coisa e tal, também buscar. Tem provavelmente o pouco de comida que tinha, deviam ter deixado com o pai, né? Senão o Benjamim não tinha ficado perplexo com a quantidade de comida que foi colocada no prato dele, 5 vezes maior. A porção dele era 5 vezes maior, né? Então eles colocou todos os irmãos lá em ordem de idade, e ali sentou-se e comeu com eles. E assim termina o capítulo 43. Aleluia! Amém, pessoal? Glória a Deus. Dá vontade de ir embora, né? Todo mundo quer saber o desfecho? Eu quero, né? Mas vai ficar para sexta-feira, né? Fala sério, sexta-feira nós vamos saber qual é a estratégia que José vai ter com os irmãos. Porque até então, uma coisa tem que ficar muito clara na luz da palavra hoje. José estava tendo encontro com os irmãos e perdoar esses irmãos. Como é que José, né, vai agir com os irmãos? Afinal, ele estava diante daqueles caras que colocaram ele na condição que ele está aqui. Qualquer um de nós, talvez, a primeira coisa que fosse falar o quê? Eu vou separar Benjamim, que meu irmão querido, não tem nada a ver com esse B.O. aí, o restante, deixa esses caras se virar com fome, vou mandar comida pro meu pai, deixa esses caras se virar, vou mandar trazer meu pai para cá, meus irmãos que se virem, olha o que eles fizeram comigo. Né? Eles me colocaram no buraco, eles me venderam, a minha vida não foi fácil durante 12 anos, 12, 13 anos, a minha vida não foi fácil, por conta desses camaradas que estão aqui na minha frente. Eu tenho poder hoje, posso mandar matar todo mundo. José precisava ser trabalhado. E esse tempo todo que se passaram, José foi sendo lapidado. Talvez fosse entendendo o que Deus queria com a vida dele, o que estava acontecendo com tudo isso. Então, olha o desfecho, né, que vai acontecer. Então, eu convido você a estar à luz da palavra na sexta-feira, onde você vai saber o que José fez. Eu só posso adiantar que foi algo extraordinário. Surpreende muita gente, porque muita gente conhece a história de José passando pela dificuldade de ser colocado como governador e só. Não, tem muita coisa. E na sexta-feira nós vamos falar bastante sobre isso. Porque é uma característica de José que precisa ser tratada na nossa vida, no nosso interior. Muitas vezes nós nos deparamos com a vida de José. Eu comentei até com vocês na segunda-feira, que era a palavra que eu ia ministrar no sábado, sobre a vida de José. Para ter esse tempo que o Senhor me deu. Mas é uma passagem muito linda, porque mostra cada etapa da vida de José e aquilo que ele foi sendo trabalhado, aquilo que ele foi curado, né? A área sentimental dele foi trabalhada, o psicológico, o rancor, a raiva, enfim. Tudo isso foi curado. A saudade. Quer mais do que a saudade? Imagina a saudade que esse homem estava do pai. Os irmãos talvez até não tivessem saudade. Nós estávamos com saudade do pai. Talvez até tivesse saudade dos irmãos encrencando com ele. Estavam encrencando, mas são meus irmãos. Quando você vê as pessoas falando, pode falar mal do meu irmão, você não pode falar. Eu posso que o seu irmão, mas você não pode.
É assim que as pessoas falam? Eu tenho o direito de falar, porque é meu irmão, não é seu, é minha irmã, não é sua. Então preste atenção o quanto esse homem sofreu de saudade, decepção, várias áreas. Então, eu convido você a estar sexta-feira comigo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse programa, por essa ministração, Senhor, poderosa, Senhor. Que venha, Senhor, no nosso interior, transformar a nossa vida, transformar a nossa história, Senhor. Em nome de Jesus, nos coloca com um olhar hoje diferenciado, um olhar como José teve para com os irmãos, um olhar como ele teve para cada situação, nos dá a mesma sabedoria, Senhor, que o Senhor colocou sobre a vida de José, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei que fase cada um dos teus servos está vivendo, Pai, mas eu te peço em nome de Jesus, entre em cada casa, em cada família, transforma a situação, dá sabedoria para enfrentar esse momento, Pai, em nome de Jesus. Faz o teu povo entender que nós estamos debaixo de promessa, debaixo de palavra, e que a tua palavra vai se cumprir em nome de Jesus. Não importa o tempo, não importa o nosso querer, não importa nada disso, a tua palavra vai se cumprir na vida dos teus servos, e eu envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês. Foi muito bom estar com vocês nessa noite extraordinária. É uma satisfação imensa. Eu espero vocês na sexta-feira. Amanhã, não se esqueça, amanhã tem programa cedo aí, né? A palavra do dia, o programa Conectados em Cristo, às 8 horas da manhã. E às 3 horas da tarde nós temos Prefiro Crer. Que testemunho será que nós vamos ouvir e ver amanhã? Se prepare, já tem isso? Já é um milagre atrás do outro. Aqui é milagre puro. Nós vimos aí, né? Quem não viu, veja aí o de terça-feira da Patrícia aí, que foi extraordinário. Tem vários aí que a gente ouviu aí e pôde se deliciar com aquilo que o pessoal está vivendo. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Amém, pessoal? Então, essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama, pedindo da minha filha querida. Tá aqui, ó. Tá aqui, nossa, né? Já que ela deu o ar da graça de estar aqui, então, glória a Deus. Para quem não conhece, minha filha Camille, né? Maravilhosa, está aqui conosco também. Amém? Pessoal, um beijo grande, agradeço a todos que estiveram conosco aí. Não esqueça de compartilhar, né? Isso é importante, né? Depois vai lá, nós temos no canal do YouTube, normalmente, se depois de uma horinha tá lá, ou mais tá lá no dia seguinte, quando não dá, no mesmo dia, tá lá, né? Então você vai lá e dá um likezinho lá no YouTube também, compartilha a nossa página do Facebook e do YouTube, amém? Um beijo grande, pessoal, e tchau, tchau. Vamos lá, pessoal da rádio. Olha, eu assisti.